tudo bem. Mas se é para levantar uma guerra, se é para ir para a oração, se é para descer, não conte comigo. É forte, Jesus. Mas o que aconteceu durante tudo isso? Aleluia! A Bíblia fala que Josafá aceitou ir com ele para a guerra. E aí João disse para ele: mas por onde nós iremos passar? Lendo essa história, é como se a guerra fosse de Josafá e não de Jorão. Porque Josafá, aleluia, decidiu ir guerrear, e era ele que estava dando a estratégia, aleluia. Nós vamos pelo deserto de Edom. E passando pelo deserto de Edom, nós vamos levar o rei Edom conosco, para que nós juntos, 3 reis, possamos guerrear contra os moabitas, aleluia. E eles foram, a Bíblia fala que eles marcharam durante 7 dias no deserto. E lhes faltou água para eles e os seus animais. 3 reis, 3 exércitos, aleluia. 7 dias de caminhada, faltou água. Eu quero dizer para você, entrando na mensagem, aleluia, que os cálculos podem dar errado. Porque para sair para uma guerra, eles simplesmente se levantaram e foram não. Para sair para uma guerra, eles calcularam. São 3 reis, aleluia, são 14 dias de caminhada, porque a Bíblia fala que eles estavam no meio do caminho durante 7 dias de caminhada, aleluia. Então eles calcularam a quantidade de água, tanto, aleluia, para os reis, os exércitos e os animais, a quantidade de alimento, aleluia, as armas que seriam usadas na guerra, tudo foram calculados, aleluia, porque você não vai entrar em uma dívida sem antes calcular para saber se você vai ter condições de pagar. Você não vai dar uma festa sem antes calcular a quantidade de pessoas que você vai convidar para a sua festa. Então, em tudo em nossas vidas é necessário que fazemos um cálculo para saber se vai dar certo da forma que queremos que seja. Glória a Deus. Então eles calcularam tudo, mas os cálculos deram errado. A Bíblia fala que em 7 dias, aleluia, faltou água para todos eles. Tem pessoas, louvado seja Deus, que no meio da caminhada, quando tudo dá errado, pensa em voltar atrás. Mas é aqui que a palavra de Deus vai te trazer a revelação dos céus. Quando tudo der errado, você não deve prosseguir e nem voltar para trás. Você deve descer e buscar de Deus uma resposta, o que fazer. Tem pessoas que já desistiram, aleluia, porque não buscaram resposta da parte de Deus. Se no meio da caminhada deu errado, se eu continuar a caminhada, morrerei. E se eu voltar para trás, morrerei também. 7 dias caminhando sem água, não tinha o que fazer. Aleluia, a Bíblia fala, louvado seja Deus, que o rei Mesa, ele disse: Deus nos trouxe até aqui para nos matar. O Senhor permitiu que chegássemos até, aleluia, o deserto, para que pudéssemos nos entregar à mão dos nossos inimigos, para que venhamos morrer. Aleluia. Mas o rei, antes de sair, ele não pediu direção para Deus. Como é que agora ele pode culpar o Senhor se antes ele não consultou perguntando se ele deveria ir? Ele decidiu levantar uma guerra, chamou o Josafá para ir com ele, mas não consultou o Senhor para saber se Deus queria que ele fosse ou se era o momento de ficar. Quantas guerras você tem enfrentado por não pedir permissão para Deus? Quantas guerras você travou, não vai nem volta, porque decidiu de fazer na sua própria vontade, decidiu fazer, aleluia, do seu jeito, não pediu permissão, não orou, não perguntou, e agora está dizendo por que Deus permitiu que chegasse até esse ponto, sem antes ter perguntado para ele se era para você ir. Nós temos que entender que somos servos, somos filhos, andamos debaixo da proteção, precisamos pedir direção, precisamos andar de acordo com a vontade do nosso Pai. Não tem como chegar se Deus não é conosco. Não tem como alcançar
que Josafá perguntou: não há no meio de nós um profeta? Para que possamos consultar a Deus e saber o que é que Deus tem para falar no meio desse deserto. O rei de Edom ficou calado. Então ali tínhamos um rei que estava longe da presença. Aleluia, mas tinha um crente. O rei Josafá estava ali. Glória a Deus. Você pode notar que desde o início, para alcançar a guerra, para chegar até lá, para levantar a guerra, ele perguntou a Josafá: você vai? Qual é o caminho que devemos ir? Por quê? Eu estou fora da presença, mas você anda na presença, você vai saber qual caminho devemos tomar. Mas mesmo ele sendo um crente, mesmo ele sendo um servo, ele deveria ter pedido antes de sair. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Alguém disse para ele: temos aqui Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu é um profeta, filho de Safate. Ele é quem deitava água na mão de Elias. Como? Se ele foi um profeta que acompanhou Elias, ele tem referência. Porque Elias era servo. Mandaram, aleluia, chamar Eliseu. Eliseu não foi até eles, mas eles foram até Eliseu. Porque tem pessoas que quando está precisando, liga para alguém: vem cá orar por mim, a casa aqui está aberta, você que tem que vir buscar. Glória a Deus. Ô irmã, ora por mim, faça um jejum. Ei, apresente-se, é você que precisa, busque. Porque a palavra fala que devemos buscar enquanto podemos achar. A Bíblia fala que foram eles até Eliseu. E quando Eliseu olhou, aleluia, para Jorão, ele disse: o que tenho eu contigo? Viestes me consultar porque você não foi consultar os profetas do seu pai? Os profetas de Baal? Por que você não foi consultar os profetas da sua mãe, a Jezabel? Por que quando tudo dá errado, você quer saber de Deus qual é a direção? Enquanto tudo dava certo, você adorava Baal? Por que enquanto tudo está dando certo na sua vida, você está despreocupado, vivendo na desobediência, sem querer andar na presença de Deus? Mas quando as coisas apertam para você, você sabe qual é a casa que você procura, você lembra de dobrar o seu joelho, você se lembra que existe um Deus acima de todas as coisas. Por que não buscamos quando está tudo bem? Por que quando está tudo bem você faz a sua vontade do seu jeito, da forma que você quer? Por que procura um profeta quando nada está bem? Aleluia. Ele respondeu para Eliseu: Deus quer nos matar. Ele permitiu que chegássemos até aqui para nos entregar aos inimigos. Eliseu disse para ele: trazei um músico. Versículo 15 que nós lemos. Trazei-me um músico, aleluia. Mas aquele povo precisava de água e não de música. Eliseu disse: trazei-me um músico. Mas por que o músico? Em meio ao deserto, aleluia, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, quando você rasga o seu coração e adora, o silêncio de Deus é interrompido, porque Ele habita no meio da sua adoração. Louvado seja Deus! Ele habita no meio de um povo que louva de lábios, aleluia, e de coração. Porque, louvado seja Deus, nós estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. E se você veio até aqui, não deixe que ninguém tire a sua atenção. Se entregue, adore, exalte,
bebermos água, vamos morrer. Tem pessoas que falam: Senhor, se não fizer isso para mim, eu vou sair da tua presença. Se não fizer isso por mim, eu vou morrer. Se não fizer isso por mim, eu vou desistir. Pirraça com Deus não funciona, mas a sua adoração vai quebrar o silêncio. O céu vai se abrir, a bênção vai descer, porque Deus se move no meio dos louvores. Ele se move. Quem é que não tem uma bênção para contar através de um louvor? Quem é que não tem um louvor que toca na alma? A Bíblia fala que enquanto eles louvavam, as mãos de Deus desceram. Sabe o que eu acho interessante? Eles programaram uma guerra, mas com 7 dias de caminhada no meio da guerra, eles tiveram que fazer um culto lá no deserto. Deus disse: é aqui que eu quero, porque no meio do deserto você não tem força, no meio do deserto você não tem o que fazer, você não pode ir nem voltar, mas aquele que adora sabe que os céus vai se abrir. Tem adoração no seu coração aí, tem adoração para Ele, Ele está aqui para receber a adoração que você vai oferecer hoje. No meio do deserto a gente adora. Há uns anos atrás, eu saí de casa, já contei isso, não sei se foi aqui. Saí de casa com meu filho para medir e pesar. Já contei, né? Uma quinta-feira, eu tinha uma igreja para pregar na sexta. Saí de casa com meu neném de 8 meses para medir e pesar. Chega no posto de saúde, quando eu sento com ele, o coração dele para. O Senhor levou meu filho ainda em meus braços. E naquele momento, eu já tinha estudado o caso dele, eu sabia que ele tinha falecido. O Senhor ministrou um louvor no meu coração. E eu disse para o Espírito Santo: se eu louvar agora, eles vão me chamar de louca, porque meu filho acabou de partir. Eu falei: Senhor, se eu te adorar agora, eles vão dizer que não está nada bem. De fato não está, porque o Senhor levou meu filho. Então eu não vou te adorar. Naquele momento, chegou as 2 CTIs para poder tentar reanimá-lo. Mas o Senhor já tinha levado. E naquele momento, louvado seja Deus, eu saí do ambiente e fui para a rua. E lá eu comecei a louvar o Senhor. Ele foi ministrando no meu coração. E eu disse: Jesus, o porquê disso? Se eu estou na tua presença, se eu estou te servindo, se eu estou na sua casa te adorando. O Senhor falou comigo: filha, eu não preciso da sua permissão para tirar da terra o que me pertence, mas continue adorando, que você terá a resposta do que está acontecendo hoje. Você não vai entender na hora, você não vai ter a resposta no momento que você quer, porque quem dá a resposta no momento dele é Ele. Quantas coisas você está vivendo hoje e você ainda não teve a resposta? Quantas coisas estão acontecendo na sua vida agora, aleluia, e você não tem a resposta? Você tem adorado? Porque em meio às situações, quando você adora, Deus te dá a resposta. Enterramos ele na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à noite eu fui para a igreja. Sentei no segundo banco e disse: Jesus, não estou aqui para te adorar, não estou aqui para pregar, não vou fazer nada. Eu estou aqui como filha porque preciso do colo do meu pai. Naquele momento, uma irmã que assumiu o altar, ela leu em João 13,15: não me pergunta para onde vou, porque se eu lhe disser para onde vou, o vosso coração se encherá de tristeza. Eu vou para o Pai, Arabaçu de Manturabá, mas vos enviarei um consolador. Naquele momento, era como se o Espírito Santo de Deus estivesse revelando a mim uma resposta que eu estivesse buscando de Deus. Aleluia! Era como se meu filho dissesse: eu vou para o Pai. Mas eu
consolo vai chegar, o consolo sempre chega, a resposta sempre vem. Eu disse, Jesus, eu sei que o consolo é o Espírito Santo que vai me dar força para continuar nessa caminhada, mas esclarece em minha vida o que o Senhor quer de mim. Aleluia! O Consolador já tinha chegado. Eu estava grávida do João, que hoje é um menino de ouro, é uma bênção nas mãos de Deus. Deus revela coisas para ele que me arrepia. Está com 9 anos. Mas Deus, ele sempre tem uma resposta. Você nunca vai saber no momento e nem na hora que você quer, que você precisa. Você pode dizer, Senhor, neste momento em que eu mais preciso, o Senhor me virou as costas. Não. Aleluia. Ele sabe o fardo que você consegue carregar. Ele sabe a dor que você consegue, aleluia, sentir. Mas Ele está com os olhos sobre sua vida como chama de fogo, dizendo, ninguém toca, ninguém fere, porque é meu, eu cuido, eu amo, eu zelo e eu estou cuidando. Louvado seja Deus! Deus está cuidando de tudo. A Bíblia fala que enquanto eles louvavam, a mão de Deus veio. Se a mão de Deus veio enquanto eles louvavam, a mão de Deus não estava. Porque quando você toma decisões e vai, sem pedir permissão, o Senhor fica olhando de longe e Ele não vai contigo. Você não chamou, você não pediu para abrir caminhos, você não disse, Senhor, eu posso ir, Senhor, está na hora. Não. E por que quando tudo der errado você quer culpar Deus, sendo que você nem pediu permissão para sair da sua casa? Por que quando tudo der errado você quer culpar o Senhor, sendo que Ele nem te mandou entrar nesta guerra que você está enfrentando? Senhor, eu posso ir, é da sua vontade que eu vá, eu posso enfrentar esta guerra, o Senhor está comigo, o Senhor vai me dar direção. Responde, Senhor, porque Ele sempre tem uma resposta para aquele que pergunta, para aquele que clama, para aquele que pede. Ele sempre tem uma resposta para aquele que anda segundo a sua vontade. Ele tem uma resposta. E a Bíblia fala que a mão de Deus veio. E Eliseu, qual é a resposta? O Senhor deu a resposta para eles: cavai muitas covas neste deserto. Para quem, aleluia, é precipitado, louvado seja Deus, e não pega o recado todo, vai dizer, pronto, vamos morrer aqui mesmo. A resposta de Deus veio: cavai muitas covas. Em outras traduções, muitas cisternas. O Senhor vai pedir para a gente cavar a nossa própria cova, porque nós íamos sem direção dele. Mas não é espera Deus falar a mensagem completa. Não se precipite. Não fale aquilo que você não ouviu por completo. Deixa Deus falar. Cavai muitas covas, porque amanhã, não é hoje, amanhã descerei muitas águas. Você não vai sentir a água e nem o vento, mas amanhã, quando você acordar, os poços, as cisternas, ou seja, as covas estarão cheias de água. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quando Deus diz para você amanhã, você terá uma resposta. Então hoje você tem que deitar e dormir tranquilo. Tem gente hoje que tem um problema para resolver amanhã, passa a noite em claro, preocupado, aleluia, com medo de dar errado. Mas aquele que disse amanhã, aleluia, Ele é o dono da resposta. Ele é o Deus que não volta atrás, operando Ele quem vai impedir. Então ouça e acredita, confia, porque amanhã terás a resposta. A Bíblia diz que eles não iam ter só a resposta. Eles não iam ter só água. Além da água que eles estavam pedindo, eles iam ter também a vitória sobre os moabitas. Quando eles acordaram de manhã, aleluia, as covas estavam cheias de água. O que foi que eles fizeram? Vocês leram comigo no 20. Aleluia, eles apresentaram pena
Então devemos adorar hoje para que amanhã a resposta chegue. Maravilha, meu Deus. Aleluia. Para você que veio, louvado seja Deus, e sabe que adorar no deserto é resposta, coloca-te de pé. Tem gente que tem um louvor para louvar nos montes. Tem gente que tem um louvor, aleluia, para comemorar quando tudo vai bem. Mas eu quero saber se você tem um louvor aí para adorar em meio ao vale. Quero saber se em meio ao deserto, no vale, você tem um hino de adoração para Deus. Prepare aí o seu coração. Prepare os seus pulmões. Patrícia, vem cá, por favor. Vamos adorar. Você vai erguer as suas mãos para os céus. Você vai louvar aqui para o Senhor como você nunca louvou antes. Deus vai rasgar os céus em seu favor para o Senhor.